O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o diretor do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, Ivan Gomes Bonifácio. Com ele, nós vamos conversar sobre a revisão da análise estratégica que analisou o desempenho dos objetivos traçados pelo CNJ. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros analisaram o pedido de 37 candidatos que foram reprovados na prova oral no concurso para magistrados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Segundo eles, entre outros pontos, houve falha da banca examinadora, ausência de sessão pública para a abertura das notas da prova oral e cobrança de conteúdo fora do programa. A relatora rejeitou a maior parte dos argumentos. O único ponto aceito trata das perguntas feitas não previstas no edital. Julgo parcialmente procedentes os pedidos. Reconheço válidos todos os procedimentos adotados ao longo do concurso público, que eu já rechacei, mas determino nova arguição aos candidatos reprovados na prova oral, sorteados com ponto 2 ou 3, foram os que constaram processo civil e essa questão de defesa do réu. A relatora foi acompanhada pela maioria. Com a decisão, 20 candidatos reprovados vão poder refazer a prova oral. Desde 2006, 2007, vem buscando realizar concurso para ingresso na magistratura estadual. E, em razão de procedimentos que já foram encerrados aqui no âmbito do Conselho, de fato, esse concurso foi suspenso um determinado período, ficou parado, salvo engano, dois anos, e retomou a partir de uma... e aí vem algumas discussões, inclusive, sobre a revisão da Resolução 75, senhor presidente, que é a questão da terceirização. A conselheira Ana Maria deve bem se recordar, por ser relatora desses vários procedimentos, que esse concurso foi terceirizado. E, na terceirização, o que aconteceu? A instituição terceirizada, portanto, composta por outras pessoas que não integrantes do próprio tribunal, no momento da realização dessa etapa do concurso, que foi a prova oral, o tribunal, então, confiante, né, de que tudo está sendo feito como ele for, né, como tem que ser. Mas, infelizmente, no momento... Não foi feito, né? Como chega no momento da prova oral e faz-se uma questão, ou formula-se uma indagação, a respeito de ponto não inserido, de matéria não inserida naquele ponto sorteado. Em outro item da pauta, o CNJ determinou que o Tribunal de Justiça de Alagoas abra um procedimento para receber o ressarcimento de verbas relativas a horas extras pagas ilegalmente. Segundo a relatora do caso, a conselheira Luísa Cristina, o presidente e o vice-presidente do tribunal receberam juntos R$14 mil em hora extra durante os meses de julho e dezembro de 2005. Esses meses geralmente são destinados ao recesso forense. Ela explicou que a lei orgânica da magistratura impede o recebimento de horas extras nesses períodos. Os valores vão ter que ser devolvidos com a devida atualização. Os conselheiros também aprovaram uma resolução que permite que estrangeiros ou brasileiros que moram no exterior tenham os nomes incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. Segundo o cadastro, 5.400 crianças e adolescentes estão à espera de um lar. Mais de 30 mil casais ou pessoas solteiras estão na fila para adotar. Desses, 98% querem crianças menores de 7 anos, o que representa 10% das cadastradas. Outro dado aponta que 75% têm irmãos, sendo que 80% dos pretendentes optam por uma única criança. Nós temos um número razoável de pretendentes à adoção, um número razoável de crianças e adolescentes adotáveis, no entanto, os perfis não se encaixam. E com essa mudança agora, isso vai ser possível porque no estrangeiro, né, em outros países, o perfil dos pretendentes à adoção não é o mesmo perfil das pessoas aqui residentes no Brasil. Então, a gente acredita que isso vai realmente servir como uma forma de aumentar o número de adoções exatamente dessas crianças que aqui no Brasil não seriam adotadas, né? Na sequência, foi analisado um procedimento de controle administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
A relatora, a conselheira Maria Cristina Peduzzi, discutiu com os conselheiros a legalidade de uma portaria do TRE Mineiro que autoriza o pagamento de horas extras aos funcionários comissionados nas eleições. O conselheiro Saulo Bahia abriu divergência. Gilberto Martins acompanhou a divergência. Fabiano Silveira questionou se o Conselho Nacional de Justiça tem competência para avaliar a legalidade do pagamento de horas extras do TRE de Minas Gerais. O ministro Joaquim Barbosa também discordou da relatora. Em seguida, Flávio Cirângelo votou no sentido de anular a portaria, já que existe lei federal para todos os tribunais. Com o mesmo entendimento, a conselheira Luísa Franz Heissen também discordou da relatora. Por maioria dos votos, o plenário decidiu cassar a portaria e ratificar a liminar. Na próxima semana, você confere os destaques da sessão de número 186. E veja agora as notícias importantes do Conselho Nacional de Justiça. Foi assinado no plenário do CNJ um termo de cooperação para aperfeiçoamento e manutenção do Cadastro Nacional de Condenados, por ato de improbidade administrativa e por ato que implique em inelegibilidade. Confira outras informações. O documento foi assinado por várias autoridades do Judiciário, como o presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro-general de Exército Raimundo Nonato Cerqueira, presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e Frederico Magno de Mello, juiz auditor em exercício da Corregedoria da Justiça Militar. O ministro Félix Fischer, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Arnaldo Esteves Lima, corregedor-geral da Justiça Federal, irão assinar o documento em outra oportunidade. A assinatura cumpre a meta 19 do Judiciário, que prevê parcerias entre o CNJ, tribunais de justiça, tribunais federais, tribunais regionais eleitorais e os tribunais de contas para aperfeiçoamento do cadastro. A mudança na recomendação 27 foi sugerida pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa. O texto inclui agora a adequação dos púlpitos destinados à sustentação oral e pronunciamentos. Originalmente, a recomendação sugere aos tribunais e fóruns a construção ou reformas de rampas de acesso, instalação de elevadores, reserva de vagas em estacionamentos, implantação de sinalização sonora para pessoas com deficiência visual e auditiva e adaptação de todo o mobiliário. O Conselho propõe ainda que sejam criadas comissões para planejar, elaborar e acompanhar os projetos e as metas direcionadas à promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a Lei Maria da Penha. A legislação, que entrou em vigor em 2006, aumentou o rigor das punições pelas agressões contra as mulheres. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram você também pode saber mais sobre a Lei Maria da Penha. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E agora você pode se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques no nosso calendário. No dia 7 de abril, será realizado no Conselho da Justiça Federal, em Brasília, o curso de formação de prepostos em conciliação e mediação. No dia 9 de abril, o Conselho realiza na sede do CNJ, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, o segundo curso de formação de instrutores em oficinas de divórcio e parentalidade. Entre os dias 14 e 16 de maio, será realizada a primeira jornada do Fórum Nacional da Saúde. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é propor ações para a garantia do direito à saúde. As inscrições
vão até o dia 9 de maio. Vamos fazer agora uma rápida parada. Daqui a pouco eu converso com o diretor do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, Ivan Gomes Bonifácio. Nós vamos falar sobre a revisão da análise estratégica que analisou o desempenho dos objetivos traçados pelo CNJ. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu converso com o diretor do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Ivan Gomes Bonifácio. Doutor Ivan, inicialmente, obrigado pela presença. O CNJ trabalha com metas, indicadores, pesquisas, faz levantamentos e aí algumas situações justamente para chegar a possíveis estudos, para chegar a algumas soluções. O ministro Joaquim Barbosa tem essa grande preocupação e já demonstrou isso várias vezes, até pela própria audiência pública, com relação ao primeiro grau. Mas no direcionamento dessas estratégias, quais são as metas hoje do CNJ? Nós temos metas específicas para o primeiro e para o segundo grau. O ministro Joaquim tem demonstrado muita preocupação em aparelhar melhor o primeiro grau, isso porque os dados mostram que 80% de tudo que tramita no Poder Judiciário está no primeiro grau. E muitas vezes, até porque o centro do poder do órgão é no tribunal, o recurso fica paralisado no segundo grau e às vezes a gente esquece de garantir aquelas condições, pelo menos básicas para o funcionamento, relacionadas a número de servidores, a qualificação desses servidores, a equipamentos, né, e sistemas que possam facilitar a atividade do magistrado. E essa preocupação se estabeleceu nessa audiência pública, que deve ser revertida numa resolução, que também faz parte de um compromisso, de uma meta assumida em novembro do ano passado, para 2014, da priorização de recursos para o primeiro grau de jurisdição. Então, a gente imagina que essa, que é uma prioridade importante, deva dar algum avanço e maior agilidade na prestação jurisdicional. A gente costuma dizer que se o judiciário for rápido e acessível e a um custo razoável, a gente cumpre a missão, que é, na verdade, fazer a pacificação social. Então, esses parâmetros é que a gente utiliza para elaborar o nosso plano de gestão, que é revisado anualmente. É claro que são muitas metas, mas as principais hoje que o Conselho Nacional de Justiça tem? Esse ano, para 2014, nós definimos 6 preocupações. Algumas remanescentes, por exemplo, o aumento da produtividade. A gente tem percebido que nos últimos anos, pegando o dado de 2008 a 2012, quer dizer, antes da implantação do planejamento estratégico e após a implantação do planejamento estratégico, por exemplo, na Justiça Estadual, o volume de produtividade aumentou em torno de 40%. Isso na Justiça Estadual. Na Justiça Federal foi em torno de 150%. Um juiz, em 2008, dava cerca de 600 sentenças por ano. E hoje a média de produtividade é de 1.500, 1.600 processos por ano. Isso na Justiça Federal. Então, com esses parâmetros de aumento de produtividade, que são estabelecidos pelas metas, a gente tem conseguido impulsionar assim, de forma melhor a produtividade. Mas a situação é que, mesmo com esse aumento da produtividade, ano a ano, ainda está havendo um certo acúmulo de processos no Poder Judiciário. Para você ter uma ideia, nós temos aí, ano a ano, acumulado mais de 1 milhão de processos. Então, nós precisamos buscar outras alternativas que não apenas o aumento da produtividade para enfrentar essa avassaladora quantidade de processos e prestar a jurisdição que o cidadão precisa. Não há de se falar aqui numa pressão aos juízes, porque, afinal de contas, são números, né, estratosféricos, né? Por exemplo, nós temos cerca, se não me falha a memória, são 100 milhões de processos. Boa parte, aliás, praticamente todos, entram pelo primeiro. Alguns chegam ao segundo, mas, resumindo, o maior volume está no primeiro. Agora, o que é necessário nesses casos, essa atenção tão especial para o primeiro grau? O que está sendo desenvolvido também? Uma das ações importantes é a equalização dos recursos. Quer dizer, eu tenho que verificar o quanto eu tenho de recurso para gastar, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, o Judiciário despende algo em torno de 60 bilhões de reais por ano, o Judiciário Estadual e o Judiciário da União. A metade vai para o Judiciário Estadual e a outra metade vai para o Judiciário da União.
Boa parte desse recurso vamos dizer, tem que ser dividido, né? Esse recurso todo tem que ser dividido entre o primeiro e o segundo grau. Acontece que não há um parâmetro que diga, poxa, quanto eu vou colocar no primeiro grau e quanto que eu vou colocar no segundo grau. Então, nessa audiência pública, se concluiu, foi, olha, um parâmetro importante é a demanda. Se eu tenho mais processos no primeiro grau, proporcionalmente eu tenho que destinar mais recursos para o primeiro grau. Parece óbvio, mas na prática isso não acontece. Então, se eu tenho mais necessidade do primeiro grau, significa, por exemplo, que quando eu tiver que fazer uma revisão do meu parque tecnológico, a prioridade não deverá ser o segundo grau, mas o primeiro grau, porque o juiz vai ter maior necessidade de um equipamento mais rápido, de um sistema de informação mais robusto do que o segundo grau. Não é que eu vou precarizar o segundo grau, mas é que eu vou buscar equalizar de maneira que todos possam prestar ter a mesma qualidade de serviço. O senhor falou agora há pouco sobre algumas medidas para talvez não permitir que esses processos, então, cheguem e aí cria-se ali digamos que mais processo ainda, aumente esse volume. Que medidas seriam essas? Por exemplo, conciliação, mediação? Isso. A conciliação tem sido, é um programa de sucesso, né, chamado Conciliar é Legal. Ano a ano nós temos repetido a chamada Semana da Conciliação. Esse ano foram mais de R$1 bilhão conciliados. Foram centenas de milhares de processos que passaram por essa conciliação, mas ainda é insuficiente. O que a gente pensa, e já na revisão do próximo planejamento, é garantir uma maior racionalidade do sistema judicial. Por exemplo, não dá para a gente enfrentar da mesma maneira que a gente enfrenta processos que vêm de situações repetitivas de mesma demanda ou de grandes demandantes, né, em relação àquelas situações que são uma relação de um e outro cidadão, ou de cidadão mesmo e o Estado. Por exemplo, com relação ao INSS, se as decisões do Poder Judiciário fossem sempre as mesmas em relação às questões previdenciárias, não precisaria haver uma avassaladora quantidade de processos tratando o mesmo assunto. Algumas medidas já foram tomadas de ordem processual, como, por exemplo, a questão da repercussão geral, que é uma análise que o Supremo faz para decidir sobre se aquele assunto, aquele tema, afeta muitas pessoas da sociedade e se aquela decisão passa a ser, de alguma maneira, obrigatória para os demais juízes. No STJ, a gente tem os processos repetitivos, que, de uma certa maneira, obriga os tribunais a prestarem atenção na jurisprudência do STJ, para que ele não dê decisão contrária ao que o STJ já está dando, porque, num grau de recurso, o STJ simplesmente irá confirmar. Ele vai confirmar. Então, o processo fica andando de tribunal em tribunal, quando, no final, a decisão será sempre a mesma. Então, garantir maior racionalidade do sistema judicial e ter uma gestão da informação, sabendo exatamente qual é o tema e qual é a decisão que os tribunais superiores têm em relação àquilo, depois de amadurecer no mundo jurídico, é uma das saídas que nós precisamos, né, praticar. Outra é que nós também nessa audiência pública se discutiu a desjudicialização, por exemplo, da execução fiscal. Hoje a execução fiscal é um processo que na prática cobra tributos. Quer dizer, é um recurso que a União ou o Estado tem direito de reaver, mas que muitas vezes não consegue porque a regra não encontra o devedor ou quando encontra ele não tem bens que suportem aquela dívida. Então, não adianta trazer uma espécie de cobrança, porque, na verdade, o processo de execução fiscal nada mais é do que uma cobrança, trazer para dentro do Poder Judiciário. Por que não deixar na Fazenda Pública, que é quem tem a preocupação, que é o órgão do governo, que cobra, de fato, esse imposto, essa taxa devida, deixar que eles resolvam. Só em último caso é que se acionaria o Poder Judiciário. A execução fiscal, por exemplo, hoje representa 30% a 40% de todo o volume de processo. Então, se eu retiro esse 30% a 40% de processo e deixo apenas com a Fazenda Pública, eu deixo espaço para o juiz, né, para o Poder Judiciário, se preocupar com outras questões, que ele pode ser mais efetivo, que ele pode dar maior resultado. O problema é que, em alguns casos, não depende do judiciário especialmente. Né? É verdade, o juiz fica amarrado. Então, se o juiz determina que se faça o pagamento de um determinado tributo que a pessoa deve, mas não acha essa pessoa, ou quando acha, ele não tem como quitar aquela dívida, o juiz não pode fazer, não pode mandar prender, né, porque não existe prisão por dívida no Brasil, ele simplesmente tem que aguardar o momento em que aquela pessoa tenha condição de solver a dívida.
E, enquanto isso, você precisa administrar aquele volume enorme de processo que fica paralisado dentro de uma vara e não pode fazer nada. O juiz é impotente nesse caso. Nós tínhamos, numa determinada ocasião, uma estratégia de zerar tantos processos até com entrada até tal ano. O CNJ trabalha ainda com... Continua com essa preocupação. Nós fizemos até um balanço agora nesses últimos meses em relação a 2013, nesses últimos dias em relação a 2013. E a maior parte dos tribunais ainda não consegue julgar mais do que entra, ou seja, a gente ainda está acumulando processos, como eu disse. Mas alguns tribunais, como por exemplo o Tribunal de Justiça de Sergipe, o próprio Tribunal de Justiça do Rio, ele tem conseguido julgar um pouco mais do que entra. Mas, por exemplo, no caso do Rio, o tribunal tem um acervo de mais de 8 milhões de processos. Então, e com uma produção espetacular de 2.800 processos por magistrado. Mas, mesmo assim, ele não tem conseguido dar vazão ao volume de processos. Então, uma outra preocupação que nós temos, que o judiciário também tem que discutir com a sociedade, se esse princípio, chamado princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, tem que ser aplicado em todos os casos. Ou seja, será que o judiciário tem que participar de toda e qualquer discussão da sociedade? Você briga no trânsito, você entra na justiça. Você vai numa loja mal atendida, você entra na justiça. Você discute com uma pessoa num bar, você entra na justiça. Então, tudo é como se fosse uma espécie de... não amadurecimento da sociedade, é uma certa infantilização da sociedade, onde eu entrego os meus problemas para a justiça, que a justiça resolva, né? Na verdade, o que a gente precisa é de um certo amadurecimento social para que as pessoas consigam conversar, por isso que o programa conciliar é muito importante, e resolvam seus conflitos antes mesmo de entrar na justiça. Por um lado, demonstra a credibilidade do judiciário, né? Você tem um problema, recorre a ele para solucionar esse problema. Ou seja, por um lado, de certa forma, nós temos aí um ponto positivo. Doutor Ivan, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tá, João, muito obrigado. E nós vamos agora acompanhar mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Cerca de 3.000 processos chegaram a júri popular em todo o país. Há casos emblemáticos, como o julgamento de 10 policiais militares acusados pela morte de 111 presos em 1992 no complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo. E há processos mais antigos, como o de um acusado de duplo homicídio há 28 anos no interior de Mato Grosso. 7 jurados julgam o acusado. São processos que já aguardam julgamento e, com a Semana Nacional do Júri, vieram aos tribunais. A sensibilização da importância dos de seus passos, de suas atitudes, né? E também uma sensibilização da comunidade, né? A sensibilização de todos de que esses crimes violentos precisam ser julgados, precisam ser decididos, né? E que, por muitas vezes, essa violência que levou ao julgamento era desnecessária. Um dos primeiros casos julgados na Semana Nacional do Júri foi no estado de Alagoas. É o caso de um homem que matou uma pessoa ao disputar com a vítima um celular roubado. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. A Semana Nacional do Júri foi concebida pelo Comitê Gestor de Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, para priorizar julgamentos de crimes dolosos, aqueles praticados intencionalmente contra a vida de alguém e que há anos aguardam uma solução. A meta de persecução penal da ENASP abrange 57.791 ações penais de crimes com denúncias recebidas até dezembro de 2009. Desse total, 7.306 já foram julgados. A expectativa é de que os 50.000 restantes passem por julgamento até outubro deste ano. A mobilização do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça prioriza ações penais semelhantes e julgar 80% desses processos. Essa é a meta. Mas, se não for possível, será possível identificar as principais dificuldades. E mais, apontar aquelas dificuldades prioritárias em cada estado. Só no Distrito Federal, 67 processos vieram a júri popular. Segundo o juiz coordenador da Semana Nacional no DF, 59 foram julgados. Traduz um resultado que eu não tenho dúvida que cumpriremos a meta proposta até outubro desse ano. A previsão era de julgamento de 67 plenários. É um procedimento bastante complexo que envolve várias pessoas, intimação de testemunhas, intimação de réus.
e a realização de 59 julgamentos numa previsão inicial de 67 é um resultado que superou as expectativas. O resultado da Semana Nacional do Júri em todo o país atingiu as expectativas. O balanço é muito positivo, né? Houve realmente uma sensibilização de todo o país. Todos os estados estão participando da Semana Nacional do Júri. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!